Sabemos da importância de debater sobre literatura, educação e cultura. Então nada melhor do que conversar com quem entende, não é mesmo? Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Desse jeito você consegue acompanhar as nossas novidades aqui no YouTube. Bora pra live? Oi pessoal, boa noite. Voltei aqui. Para quem está chegando agora, essa é mais uma live da série Estante Entrevista. Nossa convidada de hoje é a roteirista Ilana Casoy. Vou tentar convidar dessa vez para ver se vai. Oi, Ilana, Oi, boa noite. tava difícil, tudo bom? Tudo bem? Acho que era algum erro do aplicativo mesmo. E nem meu fone tá funcionando, eu já botei aqui, não tá ligando, não sei o que tá. Vamos sem fone, tudo bem. Mas dá para ouvir bem. Boa noite, Ilana. Bem-vinda à nossa live. Obrigada. Vou fazer uma pequena apresentação para os nossos leitores. Essa é mais uma live da série Estante Entrevista. Vamos conversar hoje com a roteirista e escritora Ilana Casoy. Vamos conversar sobre os diálogos entre a literatura e os filmes. Ilana é criminóloga e escritora, escreveu o livro Bom Dia, Verônica, em parceria com o escritor Rafael Montes. A obra recentemente recebeu uma adaptação de sucesso na Netflix. Ilana é ainda autora dos best-sellers Arquivo Serial Killer, Louco ou Cruel e Casos de Família, Arquivos Richthofen e Arquivos Nardoni. Atualmente, Ilana escreve roteiros para TV e cinema, como os filmes A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. Ilana, desde a infância você se interessa por assuntos relacionados a crimes, né? Você se formou em administração e aos 40 anos se especializou em criminologia. Quais as barreiras você enfrentou no início da sua carreira? Você passou por muitas situações assim, de preconceito por ser mulher nessa área? Bom, como toda mulher, é impossível ser mulher e não ter uma história de preconceito, de machismo, o machismo é estrutural. Mas acho que, além disso, eu carreguei alguns preconceitos mais individualizados, porque eu criei uma profissão nova no Brasil, né? Não existia isso. Então, eu acabei sofrendo hostilidade de gente que achava que esse lugar era deles, não era meu. Gente da polícia, gente da perícia, gente da psicologia, da psiquiatria, algumas instituições, porque eu não sou de instituição nenhuma, tenho uma liberdade total, não tenho chefe, não falo o que penso e tal. Então, eu acho que teve essas situações todas se apresentaram de alguma forma. E por ser escritora, né? Que escritor, na cabeça de cada um, quer dizer uma coisa diferente. E aí, sei lá o que é na cabeça do outro, e fala assim, o que essa escritora está fazendo aqui? A especialização em criminologia veio formalizar uma coisa que eu já fazia, né? E leituras muitas que eu já tinha tido. Outras não, também trouxe... No IBC Crim, onde eu fiz a especialização, nos 2 anos, né, que eu estudei lá, também foi um curso incrível, que é uma pena que só teve uma vez, até onde eu sei. Eu era a única que não era da área do direito, né? Era uma novidade, não estava escrito que precisava ser advogado. Só que a única pessoa que não era advogada que se inscreveu era eu. E eu aprendi muito lá, porque também eu entrei num universo maior ainda, mais acadêmico, foi muito interessante, valeu. E aí, claro, né, como o mundo é assim mesmo, com o sucesso, o preconceito vai diminuindo. Mas no começo, e muita gente, nossa, quantas vezes eu fui chamada também de jornalista, não que isso seja pior ou melhor, mas só que não era, né, não sou, não posso assumir uma profissão que eu não tenho. Então, mas é um caminho, e eu acho que faz parte da vida, é assim mesmo. Uhum. Queria falar um pouco com você sobre o processo de escrita do seu primeiro livro, Serial Killer, o Louco ou Cruel. Como é que foi esse processo? Bom, se eu tivesse que resumir em uma palavra, foi divertido. Porque eu sempre escrevi, e eu tirei aí um tempo sabático, porque eu queria experimentar o que é escrever um livro. Que escrever um livro é diferente de escrever lá em casa, né? Quando eu estou inspirada, quando eu tenho vontade. Escrever um livro é ter um projeto, ter um assunto que gosta, qualquer um, mas ter uma disciplina de, sem patrão e sem salário, sentar e escrever. Muita gente me manda e-mail, como que eu faço para escrever um livro? Então, tem que sentar e escrever. A parte, acho que é a mais difícil.
né? Dia de sol, dia de chuva, uma certa disciplina, não precisa ser a do Stephen King, mas uma disciplina que você realmente produza X páginas por dia, de 2 a 200, sei lá, você que sabe, né? Que você esteja comprometido com aquilo e que você saiba que ser escritor, ser da arte, cara, livro e dinheiro são duas coisas que não andam juntas. A gente tem no Brasil, mesmo quem vende muito ganha pouco, porque o muito no Brasil não é igual ao muito. Nos Estados Unidos, quem vende 60 a 100 mil livros é um fracasso, e aqui é um grande sucesso. Então, são as diferenças estatísticas, né, de resultado. E aí Então, você... o Mas aí Louco você tem Cruel... essa disciplina, né? De escrever. Então, não, eu fui experimentar se eu tinha. Ninguém sabe se tem. Você tem que entrar e fazer. E aí eu publiquei primeiro numa editora pequena tal, mas a minha verdadeira realização desses arquivos serial killers foi realmente quando eu encontrei a Dark Side, porque aí foi um encontro maior do que entre uma editora e um escritor, porque quando você é escritor, cara, e a tua editora entende tua obra, faz uma parceria com você, porque antes eu tinha muita dificuldade, assim, quanto eu vendi, não sei, com quem que eu falo, 5 passos para chegar. Eu ia para congresso, pode ter meu livro para vender nesse congresso, eu via que os autores tinham, chegava no último dia de congresso. Com quem que perguntar isso? Não sei. Então eu vivo um mundo desde a Dark Side muito mais realizador como escritor, né? Porque eu tenho parceria, que é mais importante do que ter editora. Não importa se ela é pequena, grande, média, coisa. Quando você tem a parceria, vai dar certo. E aí, sobre o seu processo de escrita, em relação ao primeiro livro e aos outros livros, você mantém uma rotina de escrita? Conseguiu manter essa rotina? Ou não? Depende de cada livro, de cada história. Não, hoje eu estou abrindo um período de trabalho da meia-noite às 5, né? Que os outros já estão ocupados. Então, é diferente. Já não cabe mais o dia que eu estou melhor, o dia que eu estou pior. Tem que escrever, tem prazo, tem que entregar. Por isso foi tão divertido escrever O Louco Cruel, porque eu nem pensava em publicar. Isso era uma consequência, não era um projeto publicar. O projeto era escrever, que eu acho que é assim que deve funcionar. Né? Você tem uma boa ideia na cabeça, tem prazer naquilo que está fazendo, é divertido, que bom. Depois vai sair bom, então, entendeu? E você vai... Aí que você vai pensar se você publicou ou não. Se você gostar, inclusive, né? Você não sabe antes. E uma coisa é ter ideia, outra coisa é transformar isso numa linguagem, qualquer que seja. Então, foi muito diferente aquela época, esse descompromisso. Depois, toda a psicologia entra de corpo e alma dentro da sua vida, né? Se o seu primeiro faz sucesso, o segundo vai fazer... Aí você já não escreve o segundo tão leve como você escreveu o primeiro, porque já tem uma responsabilidade. Aí seu nome começa a ficar conhecido. E o terceiro, o que eu faço? Né? Então, sabe? E aí quando eu fui para a ficção, mais ainda, vou, não vou? Então, eu acho que cada um é diferente. Cada coisa que eu me envolvo funciona diferente, porque eu ainda tenho a parte da vida real, que eu estou nos casos de verdade, conhecendo essas pessoas de verdade, que estão sofrendo de verdade, que estão presas de verdade, ou que estão sendo procuradas de verdade. Então, são processos... E você tem que ser criativo também quando você investiga. Não existe investigação sem criatividade. Como é que nem bolar o roteiro. Como que eu vou pegar esse cara? Por onde é que eu vou? Cadê a prova? O que eu vou buscar? O que eu tenho que prestar atenção? Então, mas são processos todos diferentes. Mas eu gosto de todos. Eu não tenho assim, melhor esse, melhor aquele. E tem dia que eu tô cansada para todos também. Que eu falo, que saco. É bem humano, eu acho. Não é tão diferente assim de todas as profissões. E aí, já que a gente está falando um pouco de escrita, você poderia explicar um pouco melhor quais são as diferenças entre escrever um livro e um roteiro? E quais as semelhanças? De que forma eles se aproximam? Eu acho que o que é muito perto um do outro é o que eu vou contar, como eu vou contar. Assim, o que eu vou contar é o mais importante, a história. Eu tenho uma boa história. Aí, se eu tenho uma boa história,
o que que eu vou fazer com essa história. Ela é melhor para um audiovisual? Ela é melhor para um livro? Pode ser nos dois? Quantas diferenças vão ter? Por exemplo, o caso do Gil Rugai. Eu não sei ainda se ele tem conteúdo, sem ser chato, né? Porque informação tem muita. Estou falando de contar, né? Para um filme, ou dá para uma série, tem conteúdo para uma série. Ou é melhor eu escrever um livro só de true crime. Ou eu posso misturar um pouco de ficção hoje nesse true crime. Ou eu só baseio nessa história e faço uma coisa completamente diferente e mudo até o final. Então, as possibilidades são muitas. E é muito diferente, porque se você tem na tela, tudo fica muito forte. É uma coisa. Então, tem coisa que você tem que tomar mais cuidado. Ao mesmo tempo, quando eu escrevo um livro, você é a minha parceira da escrita, porque eu escrevi e você usa a sua imaginação, o seu universo imaginário. Porque eu estou te contando e você está criando a sala que você quer, a mata que você já esteve, a piscina de hotel que você se lembra como a mais legal. Então, você é minha parceira e somos duas, tudo bem, 1 a 1. E quando é audiovisual, é uma equipe inteira, né? Então, você tem um roteiro, tem autoria primeiro. Então, tá, temos a história. Temos aí uma equipe de roteiristas que vão desenvolver esse roteiro. Esse roteiro segue um caminho, e aí começa camada em cima de camada. Então, você tem um figurino, né? Eu adorei a Janete da série, mas não era como que eu imaginava. Era como a Marininha foi o que eu imaginava, porque foi incrível a sacada dela. De uma pessoa realmente que vive nesse isolamento e que tinha, então, um jeito de vestir meio antigo, né? Meio kit, assim, bota branca, né? Acho que eu nunca imaginei a Janete enquanto eu escrevia de bota branca, né? Uhum. E aí você tem a maquiagem, aí você tem a arte, aí você tem os lugares, né? A casa do Brandão, o bunker, que é uma discussão, o que é na minha cabeça, o que é na sua, o que é na nossa, o que é para o público. Uhum. Vão entrando as camadas. E aí sim, o Bom Dia Verônica, a série, é uma criação conjunta. Diferente de um livro, que eu tenho uma liberdade total, ainda mais trabalhando com a Dark Side, eu tenho uma liberdade total. Ninguém falou nunca para mim, faz assim ou faz assado, olha, não põe muita página ou não põe pouca página, Uhum. olha, não põe palavrão ou põe tal. Não tem isso, entende? É uma criação muito livre. Por isso, talvez não seja tão fácil ir da literatura para o audiovisual, porque o mundo da literatura é bem mais egoísta, né? Bem mais individualista. Então, já que a gente está falando já desse meio cinematográfico, uma curiosidade que normalmente a gente tem é como é feita a seleção dos atores. No caso de Bom Dia Verônica, as atrizes chamaram muita atenção, né? A Camila Morgado e a Tainá Miller. A Camila Morgado, por exemplo, ganhou diversos prêmios como melhor atriz. Você e o Rafael Monte tiveram participação ativa na escolha dessas atrizes? E como ocorreu essa seleção? Vocês olham primeiro o perfil da personagem para depois olhar o perfil dos atores? Gabriela, defina colaborar, contribuir, participar. É questão de definição. Eu participei, mas no meu lugar. Né? O meu lugar de fala, como a gente fala hoje, não é o casting. O casting existem profissionais especializados nisso, e eles sim é que vão ter essa escolha na mão. É claro que quando você trabalha numa equipe bacana, que você está num time, é claro que vão te ouvir. É claro que você pode sugerir, por exemplo, quem você pensou enquanto está descrevendo. Aí a pessoa que você pensou está com o contrato andando, não vai rolar. Mas então é um processo conjunto, mas cada um no seu lugar. Eu também fui produtora executiva, né, da série, o que me permitiu um lugar mais amplo de participação, mas esse papel não passa pela escolha do casting. Muitas sugestões foram dadas e foram aceitas, isso é bacana. E você não sabe como eu fico feliz de ter o reconhecimento dessa série no Prêmio Contigo, no Prêmio F5, no Prêmio APCA, que inclusive foi de dramaturgia. Então é incrível, né? Você fica, poxa, que legal. E acho que Tainá Miller e Camila Morgado e do Moscovis, por exemplo, eu acho que eles invadiram a minha cabeça durante o sono.
para eu enxergar lá o que eu via. Foi um trabalho maravilhoso. Deu essa sensação que eu fui, né, abduzida, meu cérebro imaginário foi abduzido para eles entenderem, e a gente conversou muito também. Também vai de equipe para equipe, né? Atores que quiseram também conversar, a produtora que quis colocar essa conversa em andamento, trocas, né? Porque, por exemplo, nenhum desses 3 papéis é fácil, eles facilmente caem numa caricatura, né? Que não era o que a gente buscava. É fácil. Então, cair. Então, o trabalho deles é incrível, porque eles conseguiram ficar sem cair nessa caçapa, né? De ser o bandido, de ser a mocinha, de ser... Não, eles conseguiram pegar ali qual era o clima daquele, qual era a personalidade de cada personagem ali. Com certeza. E aí você falou também da expectativa que as pessoas começam a criar, né? Você lança o primeiro livro é um sucesso. Aí já querem o segundo. E aí eu te pergunto, quando vai sair o segundo livro, que é o Boa Tarde, Verônica, e se vocês já estão produzindo a segunda temporada da série? Eu vi alguém aí que perguntou que horas que será que eu tenho lazer, Sim. né? Então, o meu lazer talvez seja eu escrever o Boa Tarde, né? Porque assim, é o livro que eu vou ler, é o Boa Tarde, a série que eu vou ver é o Bom Dia. Mas assim, eu não sei quando vai ser o lançamento. Essa também é uma parte que a gente não tem, nem pode, né? É um processo. E esse processo tem que estar pronto. E todo mundo nessa equipe é chato. E as pessoas, eu sofro muito essa cobrança. Ai, que demora. Então, gente, tenta imaginar que cada palavra que vocês estão ouvindo teve que ser escrita antes. Cada frase, a estrutura, o que vem antes, o que vem depois. Antes ela abre a porta e sai, ou antes ela fecha a porta e entra, né? O que a gente põe antes? É um trabalho mesmo, muito artesanal e de muita concentração. A gente trabalha 7, 8 horas por dia online, fora em casa, né? Fora cada um na sua. Eu sonho, né? Tem um dia que eu acordo e falo, ai, deixa eu... Nossa, eu tive uma ideia. Sonhei com isso, vou escrever aquilo. Ou não dorme, porque está embatucada numa sequência que você quer fechar, né? Então, é isso, demora, não sei para quando é. O próximo livro, bom, eu tenho que acabar essa sala de roteiro. Eu acho que eu escrevo o próximo livro. Tem o Boa Tarde, tem o Gil, que eu também quero muito escrever, que é da parte minha de True Crime, e que finalmente, em dezembro, teve um desfecho jurídico. Demorou, ele foi julgado em 2013, para vocês terem uma ideia, e o desfecho jurídico foi em dezembro de 2020, né? Como são as coisas no Brasil. Então, agora teve o desfecho no meio da sala de roteiro. Né? Se eu não mandei antes, muito menos agora. Então, agora também, eu acho que se eu conseguisse ir para Marte, ficar 2 semanas, 6 semanas, 8 semanas, eu acho que eu dou conta, mas eu preciso também ter esse tempo para fazer só isso, entendeu? Então, eles vêm. Mas eu já aprendi também a acompanhar o passo de quem me tira para dançar. A vida me tira para dançar, né? Agora é isso, agora aquilo. Então vamos. Então, tô bem, tô de bom humor. A gente recebeu algumas perguntas, que era até uma pergunta que eu ia te fazer. O livro e a série Bom Dia, Verônica têm algumas diferenças, assim como toda adaptação. Mas por que vocês optaram por fazer uma história um pouco diferente na série? E como foi essa escolha, assim, de essa parte vamos alterar e essa parte vamos retirar, ou essa não vamos mexer? Bom, primeiro foi uma briga, porque a gente rolou muito no chão, eu, Rafa. O Rafa é mais experiente que eu na história de roteiro, né? Quando a gente começou a fazer essa série, já tinha, sei lá, 5 anos antes fazendo isso, e eu começando ali. Eu tinha colaborado com ele em um roteiro de um filme que ainda não produziu. E aí me joguei nessa, vamos lá. Então, acho que o que eu mais ouvi foi desapega do livro, desapega do livro. E eu tive que fazer um processo que era meu, individual. Por quê? Desapega por quê? Né? Claro que hoje eu já entendo bem mais facilmente. Seria realmente impossível você ter em 2 linguagens. Por exemplo,
Na Verônica, no livro, a gente está em primeira pessoa dentro da cabeça dela. Na série você não está. Então você tem que traduzir o pensamento dela em cenas que digam como ela pensa, através de atitudes, de movimentos. Porque senão fica muito... Eu, por exemplo, não gosto daquela série You, que você está o tempo todo na cabeça do cara. Eu acho isso muito chato. Ficar ouvindo o pensamento dele. Não quero, eu queria ver como é que funciona. Então, algumas mudanças tiveram que passar por aí. A Anitta, por exemplo, era uma personagem que não existia no livro, já existia para nosso segundo livro, para o À Tarde, ela era prevista. A gente teve que puxar ela para a série antes, que era já do Bom Dia, porque ela é o antagonismo da Verô. Que se você não está na cabeça dela, como que você vai saber qual é o todo audiovisual precisa de um protagonista e um antagonista. Senão você não tem audiovisual. Entendeu? Então aqui a gente precisava muito dela. Ela é, vou dizer, menos polêmica, né, no audiovisual do que ela é no livro. No livro, ela é uma figura com bem menos amarras, é bem mais livre, mas também o público de livro é outro. A repercussão que isso tem, o tamanho que isso fica na tela. Tem coisas que a gente não mandou. Por exemplo, o suicídio da Marta, na cena de abertura, a gente queria do jeito que estava no livro, mas decidiu-se em grupo, em equipe, que não era a melhor maneira para o áudio. Né? Então, tudo bem, a gente então se abriu para ter de uma outra forma. Né? A Janice também vem trazer a história de Janete, porque a gente está na cabeça da Janete também no livro. Ela está em terceira pessoa, mas você está dentro dela. Então, ela faz muitas referências à família dela. Mas como fazer isso no audiovisual? Só flashback chato? Então foi legal trazer a Janice. Foi uma ideia do Rafa, foi bacana, que a Janice veio então contar. Enfim, tem várias diferenças, né? Que você tem que adequar por motivos diferentes. E você tem mesmo que desapegar. Você tem uma história de esqueleto central. E aí você vai... por exemplo, toda a parte que tem, que a série traz, que a organização Cosme e Damião, isso já tinha para o nosso Boa Tarde. A gente então puxa para o Bom Dia a série. E assim a gente foi decidindo. E nisso o Rafa é muito parceiro também. A gente decidiu sempre juntos. Não teve nada que me foi obrigado. Eu gosto muito de ser convencida. Gosto muito. Adoro. Então me convence. Não me grita, né? Me convence, cara. Eu tenho todo o tempo. Eu sou a pessoa das mais pacientes que você vai conhecer na sua vida. Eu tenho o resto da minha vida para te ouvir. Eu não suporto pressão, grosseria. Eu realmente não me lido muito bem com pessoas autoritárias, tenho uma certa dificuldade, assim. Mas se você vem na boa, se você me convencer, se você tiver argumentos fundamentados, que não sou só prefiro assim, gosto assim, né? Isso nunca teve entre nós. Tudo foi amplamente debatido e muitas vezes eu convenci, outras fui convencida. E isso, inclusive, na hora de escrever o livro, né? Porque o roteiro é feito em equipe, mas o livro, normalmente, não costuma ser feito por mais de um autor. Como é que foi esse processo de escrita? A minha história do Rafa é muito particular, né? Não é uma história que você consegue repetir, não é uma fórmula, né? Porque, primeiro que nós dois já estávamos estabelecidos como autores. Depois que a gente se conheceu de uma forma diferente também, foi brincando também, vem escrever ficção, Deus me livre, não quero. Depois eu fui conhecer os livros dele, realmente gostei, e tinha uma voz dentro, né? Será que um dia eu vou escrever ficção? Qual seria o killer que eu escreveria? Eu sabia também que ia ser cobrada. Então, tinha já todas essas perguntas. E aí, a melhor notícia, te diria, é que eu e o Rafa nos demos muito bem. É um relacionamento que deixou muito de lado vaidade, deixou muito de lado eu, né? A gente sempre
se eu não gosto de A e ele não gosta de B, a gente vai ter que pensar em C. Entendeu? Não dá para... Não tem quem manda, quem não manda, é conjunto. E a gente tem brigas homéricas, tipo, um dia o namorado Rafa falou que se ele achava que a gente ia voltar a se falar. A gente estava se falando 2 horas depois, né? Lógico, porque aí já tinha outra ideia para cobrir aquela briga. Enfim, eu acho que é uma história diferente. E a gente cria junto mesmo. Isso é uma pergunta que muita gente... Eu acho engraçado, às vezes eu leio algum desavisado ou outro que nunca ouviu essa história minha do Rafa falar, eu acho que eu sei quem escreveu Janete e quem escreveu Verônica. Então, errou, tá? Porque a gente escreve os dois. Então, o nosso processo é assim. Eu, em geral, tenho a página em branco e eu escrevo essa... Não, primeiro a gente sente e faz vou dizer, uma escaleta, tá? Então, essa escaleta é tudo que vai acontecer naquele capítulo. Capítulo 1, o que tem que acontecer? Vai acontecer isso, 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 vai acabar assim. Ótimo. Aí a gente acabou de fazer a escaleta, que é bem cheinha a nossa escaleta, então a gente cria junto. Se está sentado, se está de pé, se está na sala, no quintal, o que está falando, que tom que é. Feito isso, em geral, a página em branco é minha, exceto quando ele está, pelo amor de Deus, eu vou escrever isso que está na minha cabeça. Então, tá? Mas, em geral, a página em branco é minha. Eu faço uma primeira versão de acordo com aquilo que a gente já criou juntos. Aí eu mando para ele, aí ele pega e bota o molho dele, tempero que ele quer. Volta para mim. Aí eu aceito, não aceito, corto, não corto, mudo, não mudo, não mudo nada, falo valeu. Pode levar esse processo, vai e vem, cara, pode ir 10 vezes e voltar. E pode ir uma. Eu mandei, ele adorou, adorei, Manita, só mudaria isso aqui, valeu, Rafa, tem razão. Pode ser muito rápido. Então, não tem uma regra de como que isso se decore. Mas tem essa troca, importante, o tempo todo. E tem o que eu mais gosto e o mais divertido é criar junto mesmo, porque a gente fica dias. A gente já viajou para ficar dias, já foi para a praia, já sentou na beira do mar, encalacrados. E agora, o que acontece nessa história? Fala aí, fala aqui, vamos para a praia, esquece que a cabeça está saindo fogo já. Então, e a gente cria muito juntos, né? A gente exaustivamente cria antes de escrever, que eu acho também muito importante. Com certeza. Agora falando um pouco sobre os seus livros de casos reais, né? Você já escreveu livros sobre crimes de grande repercussão no Brasil, como os casos dos Nardoni, de Suzane von Richthofen. Outro caso foi do Vampiro de Niterói. Para quem não conhece, Marcelo Costa de Andrade, conhecido como Vampiro de Niterói, é um serial killer acusado de matar 14 meninos em Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro. Como foi o processo de apuração desses crimes? E eu imagino que lidar com esse tipo de crime, de situação, entrevistar um serial killer deve ser muito difícil, né? Como é que foi esse processo? Bom, no caso do Marcelo, é um caso que deu muito trabalho, porque outra época de internet, né? Bem menos que hoje. Nós estamos falando no caso que eu pesquisei, 2002, mas 2001, sei lá. Comecei a pesquisar, soube do caso. Não foi pelo Brasil que eu soube, foi por acho que foi pelo FBI americano, que tinha o caso lá. E aí eu vim procurar aqui, porque aqui não tinha essa bibliografia, nem se falava desse assunto, né? E aí eu tive Eu tive que ir na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro para pesquisar nos jornais da época o que saiu, as mídias, o que saiu. Eu tive que ir no Fórum Criminal de Niterói. Eu tive que conhecer um juiz que estava lá naquela vara, então, naquele momento. Enfim, foi bem, bem, bem difícil. E só anos depois que eu, pelo núcleo forense do Hospital das Clínicas, eu consegui, porque eu estava no Hospital das Clínicas estudando com esse núcleo forense, daí eu consegui a entrevista devidamente acompanhada por um psiquiatra, por um psicólogo. Não uma entrevista jornalística, né? É muita responsabilidade. Não dá para você chegar lá sem pensar, sem estudar. Quando eu cheguei lá, eu conheci o caso do avesso já. Então, eu tinha que... já tinha uma estratégia. O Marcelo, especialmente, é um doente mental. Então, muito cuidado.
Porque ele não é responsável nem pelo que faz, nem pelo que fala, não tem compromisso nenhum com a verdade. Então, ele fala de filme da Disney e fala dos detalhes escabrosos do que ele fez. Gente, a Rosângela Monteiro é minha amiga do meu coração, tá? Para quem perguntou aí, Douglas. Aí, por exemplo, quando ele descreveu as crianças que ele matou, eu saí para vomitar. Não posso falar para ele que estou passando mal. Mas é difícil ouvir, porque ele tem o prazer de contar. Mas ele não tem o alcance do que ele está fazendo. É bem difícil. E o meu papel, ali também é um papel difícil de manter, que é o do não julgamento. Eu não estou ali nem como advogada, nem acusação, nem defesa, nem juiz. Eu também não estou ali para mais uma perita aqui, a Rosângela Lanes. Oi, Rô. Eu também não estou ali. Eu não sou jornalista. Então, não existe verdade. O que é verdade? Eu quero dar um giro 360. Que verdade que eu estou buscando? Se eu já sei a verdade, para que eu estou lá? E essa posição isenta, eu acho que é o mais difícil, porque você está frente a frente com um criminoso de grande porte, né? Dos mais perigosos e cruéis, né? Não tem melhor ou pior. É muito difícil você não julgar, mas é um exercício que você vai aprendendo. Se você julgar, você já pode ir embora, né? Pega suas coisas e tchau. E aquela pessoa tem uma experiência nova também de não ser julgada. Ela está esperando que você julgue. E aí você não julga, é desconcertante para essa pessoa. Dá muito resultado, você precisa conseguir não julgar mesmo, ou saber parar um dia que você não está muito bem, mas é tão difícil conseguir uma autorização. Como que você não vai ficar muito bem? Você vai se segurar, vai passar mal depois, né? Cansei de falar ir no banheiro, lavar o rosto, falar passa mal depois, passa mal depois, passa mal... Não é agora. E problemas da tua vida que interferem. Eu me lembro que uma vez meu ex-marido tinha crises de depressão. Eu me lembro que uma vez eu pisei na Bahia para uma entrevista super importante. Eu liguei o celular dentro do avião e tinha um monte de mensagem. Volta, 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 eu não estou bem. E assim, o que você faz? Você volta? Você ficou meses tentando aquela autorização? E com que cabeça? Aí tá bom, você não volta, mas com que cabeça você trabalha? Num lugar que você deixa o celular do lado de fora. Nem o celular você carrega para atender na emergência. Então, tem hora que você se pergunta, o que eu estou fazendo aqui, né? Por que eu não estou entrevistando gente mais alegre, mais leve, com menos problema, né? Mas quando você tem o reconhecimento, você entende por que você fez. Você fala, então, né? Olha aí, que bom, valeu ter passado toda essa dor de cabeça, ter passado esse momento estreito, tal. Então, é isso, é um processo difícil. Eu não acho que é para todo mundo e eu acho que quem consegue deve insistir em fazer. E acho que quem não consegue não deve insistir em fazer, porque pode mexer nas suas próprias feridas. Acho que você tem que ter acompanhamento. Eu sou uma pessoa que sou atendida pelo meu melhor psicanalista do mundo, mas eu sou terapiada desde que eu tenho 13 anos. Eu tenho 61. Então, é uma coisa que eu nunca abandonei, essa viagem para dentro, né, de mim mesmo. Então, tenho quem me ampara também. Você tem que ter para quem voltar. Se a sua vida é uma desgraça, vai piorar, viu? Melhor você ter para onde... Tipo assim, não, gente, a hora que eu sair daqui, eu tenho vínculo, eu tenho laço, eu tenho amor, eu tenho, né? Tenho um colo para sentar. Eu tenho outras coisas que me trazem os sorrisos que eu preciso. Porque se eu tiver, por exemplo, nessa minha sala, andam muitos mortos todos os dias. Quando eu apago a luz, eu quero, né? Eu quero dormir de conchinha, gente. Eu quero ser feliz. Eu não quero voltar para uma vida desgraçada né? Porque aí realmente você entra numa espiral de depressão que não vai ter fim. Com certeza, é importante ter essa separação, né? Você ter essa base bem fortalecida também. Importante. Sim. E é importante você estar acompanhado, inclusive nas entrevistas. Eu nunca entrevistei nenhum desses
criminosos sem uma ajuda, cada um no seu lugar, né? Psicólogo, psiquiatra, advogado, promotor. Por quê? Porque eu também sou um risco para aquele indivíduo. Eu posso engatilhar alguma coisa ali. Eu não posso mexer com o cara, não importa se ele é criminoso ou não, eu não posso mexer o tanto que eu mexo com a cabeça dele, e daí eu pegar minha bolsa e ir embora e falar, ele que se dane. Eu tenho que deixar ele rearrumado. Eu sei rearrumar ele? Não, eu só sei desarrumar, gente. Eu sou péssima. Então, eu preciso estar acompanhada de um profissional que tem algum tempo ali importante para trabalhar no fim daquela entrevista para ajudar esse indivíduo a se reorganizar. Entendeu? Então, eu acho que você não pode ser onipotente. Você tem que trabalhar em grupo. Eu adoro, eu gosto. Com certeza. E isso já é um gancho para uma pergunta que a gente recebeu aqui. A nossa leitora perguntou: Ilana, você já foi ameaçada frente a frente por algum desses que você já entrevistou? Ser ameaçada é diferente de se sentir ameaçada, tá? Então, eu vou começar definindo assim. Nunca ninguém me ameaçou. Eu fui super bem tratada sempre. O Francisco Costa Rocha, o Chico Picadinho, ele é um gentleman. Ele é dono de uma educação, tipo, toda vez que eu entrei na sala, ele levantou e puxou a minha cadeira para eu sentar. Toda vez que eu peguei um cigarro, ele acendeu. Né? Ele é super delicado. Olha que incrível, né? Agora, eu já me senti ameaçada? Sim. Por quê? Porque eu estava entrevistando um matador de crianças, abusador de meninas, e eu estava junto com uma psicóloga, Adelaide Caires, obrigada, estava lá, está filmado, e a gente começou a entrar no assunto da mãe dele, cara, e ele começou a bater na mesa, e cada murro que ele dava na mesa, quase eu fazia xixi na calça. Eu falei, vai pular em cima da gente. E fiquei muda, com a Adelaide apertando ali minha perna, tipo, calma, né? Porque ela também estava se acalmando, falando para mim e para ela. E a gente pegou água e tal, e ela então contornou essa explosão dele, que ele socava a mesa, que realmente é uma coisa ruim, né? Você está entrevistando um cara que matou tantas crianças e, de repente, o cara está tendo um surto de raiva. Ele estava com raiva do que a mãe dele sofreu. Então, e outras vezes eu não enfrentei o risco. Por exemplo, eu viajei não sei quantos quilômetros e horas para chegar no Rio Grande do Sul, em como é que chama? Charquadas, onde é a penitenciária, a 60 quilômetros de Porto Alegre, Charqueadas, onde estava preso o Paulo Sérgio, que é o maníaco da Praia do Cassino, tudo certo, autorização na mão, tudo maravilhoso. E quando eu cheguei lá, o chefe da segurança veio conversar comigo, da penitenciária, falou que eu sabia que eu tinha tudo certo, mas que ele estava muito perigoso, muito forte, que ele estava num treinamento que ele inventou lá de halteres, e que ele tinha muito medo que uma mulher frágil, não por ser mulher, ele nunca foi machista, esse diretor de segurança. Ele quis dizer assim, porque tem um detalhe, né, Gabriela? Eu entrevisto sem algema, né? Eu nunca entrevistei ninguém algemado, porque quem está algemado não fala nada. Então, eu não... né? Então, mas aí, charqueadas isso, né? Rosângela, isso aí. Então, como é que eu faço? Como é que eu me arrisco desse... Para quê mesmo que eu ia entrar lá? Era tão importante assim, porque eu posso encontrar as respostas que eu procurava em outros lugares, quando elas forem fatos do próprio processo e tal, ou em outros semelhantes, né? Então, eu não entrei. Falei, não, você tem razão, viola no saco, toda viagem de volta até São Paulo, e não entrei. Respeito. Então, é isso. E aí, falando um pouco dessa parte de que você falou, né, de se reorganizar, de ter essa base de retorno, perguntaram aqui, além da terapia, você faz alguma outra atividade? Meditação, yoga? Não dá tempo. Não, mentira. Eu faço as minhas coisas, elas não são muito clichês, tá? Não tem uma fórmula. Eu não faço uma meditação como quem perguntou está pensando que é, não é. Mas eu tenho um lado muito espiritualizado, eu vou chamar assim.
E aí sim, eu medito muito sobre isso e leio bastante sobre isso também. Pergunta quem não quer calar, né? A serviço de que está a pandemia, por exemplo, né? Desde os textos mais básicos, que são desde a Bíblia, mas não na Bíblia no sentido carola, né? Ou nem os textos dos grandes filósofos no sentido carola. Eu adoro, por exemplo, Todorov, que fala sobre o medo que ele tem das encarnações do bem, que eu também tenho, né? Gente que se acha a encarnação do bem, eu tenho alergia. Muito medo, assim. E eu tenho até uma brincadeira que eu faço, que eu tenho um pedido, depois que eu morrer, eu quero muito ter um dia de folga lá na fila do inferno, onde chega um monte de gente que tinha certeza que ia para o céu, né? Eu quero muito ver a cara delas quando elas descobrirem que não, elas não eram boas, né? Elas eram bem más. Porque eu gosto muito, assim, de fazer meu trabalho. Quando eu entrevisto alguém que é criminoso, ele sabe quem ele é, eu sei quem eu sou, sabe? É bem claro, assim. Não é hipócrita, porque o cara tá na cadeia, ele sabe o que ele fez, né? Então, ele não tá... Ele já tentou esconder o crime para não ser preso, mas ele não esconde quem ele é. E eu tenho muito medo das pessoas, por exemplo, que parecem uma coisa e são realmente outra. Então, eu tenho vou chamar um tipo de uma meditação, assim, de uma reflexão. Acho que é essa palavra. Eu reflito muito. E como diz o canal, né? Às vezes é difícil convencer as pessoas que você está trabalhando, porque você está contemplando. Você está olhando a janela, você está olhando a montanha, as árvores, o céu cor-de-rosa, e você está refletindo numa coisa... Você está tão fundo, né? Mas a pessoa que passa fala, mas que folgada, né? Em vez de estar sentada escrevendo, está pensando. Então, mas é que tem que pensar e tem que estudar, senão não escreve, né? Mas também eu já estou velha para... Adorei aqui alguém que falou que eu não pareço a idade, mas eu faço bom uso do que eu aprendi com ela, né? E aí não tenho culpas, assim, ai, o que vão pensar? Também, porque já pensaram tanta coisa. Pode entrar na fila para pensar mais alguma. E quais são os livros que te inspiram? Assim? Tem alguns autores favoritos? Cara, essa pergunta é engraçada, né? Sempre fazem para escritor essa pergunta, né? Os livros da Dark Side Books, eu li todos, adoro. Raros os que eu não li. Eles me presenteiam, eu amo e vou lendo. São de mais variados possíveis, né? Uns eu gosto mais, uns eu gosto da editora, né? Das escolhas. Rafael Montes, li todos, né, gente? Adoro, palpito, falar. Às vezes eu leio alguma coisa antes, dou palpite, dou conselho, de graça, né? Conversa, enfim, a gente fala bastante parte psicológica. Ian McEwan, adoro. Santiago Nazarian, adoro. Não é para todos. Ele tem orgulho de... Ele fala, né? Realmente, os livros dele são mais densos, adoro. Entendeu? Enfim, tem tanta gente que eu gosto. Como é que eu posso te falar? Brasileiro, estrangeiro. Eu tenho um gosto bem... O meu gosto funciona assim. Se eu chegar na página 50, gostei. Porque senão eu já larguei. Eu não insisto em livro ruim. Então, eu vou... eu não recebo todos os livros da Dark Side, não, tá, gente? Bastante. Alguém perguntou aqui, mas também adoraria, tá? Dark Side, pode mandar todos, tá? Então, eu gosto de muita gente. Eu gosto de Shakespeare. Eu adoro Isaac Asimov. Teve uma época na minha vida que eu só lia isso, lá na minha adolescência, né? Eu adoro James Michener, que são histórias... Eu tenho... É muito variado, entendeu? Eu não tenho, assim... gosto. Vinícius, adoro poesia. Fernando Pessoa, Vinícius de Moraes, gente, eu amo. Então, e assim eu vou. E o que me cai na mão, e o que eu tô com cabeça também, porque muito... tem momentos que você tá para ser mais profunda e tem momentos que você quer boiar, né? Então, às vezes eu pego o livro só para boiar, assim, um dia de sol, sem ter que mergulhar. Quero boiar. Sim. E antes da gente terminar a live, eu queria falar um pouco sobre os filmes A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. Queria saber de você como é que foi o processo de criação desses filmes, que são duas versões sobre a mesma história. Por que essa escolha de dois pontos de vista diferentes? Bom, primeiro que todo mundo... Era uma história que todo mundo sabia o fim.
Então, assim, não tinha mistério a história. Todo mundo sabe como começa, como que foi, tudo, saiu exaustivamente. As histórias são muito parecidas no mundo todo da literatura ou do audiovisual, né? Sempre tem uma, né, mocinha e tal. Elas são... É como você vai contar isso, e não o que você vai contar. Aí está a grande reflexão. Como é que eu conto essa coisa que acontece com todo mundo? É porque os filmes que você vê, você pode reparar, acontece com todo mundo, né? A maioria, não estou falando do true crime, mas geral, acontece com todo mundo. Brigar, separar. E aí, a gente, para decidir, eu conheço o processo muito profundamente, contando para o Rafa, que não, imagina, o Rafa tinha 12 anos quando o crime aconteceu. Então, ele sabia zero do caso, sabia meu livro, né? Então, contando para ele, reestudando tudo isso, e ele, então, entrando nesse jogo, ficou nítido para a gente que existem ali duas histórias diferentes. Que na época do júri a gente não prestou tanta atenção. Eu, né, que estava lá, tinha outras preocupações, não tinha ficado tão claro para mim como como era distante uma versão da outra, né? O que ele diz, o que ela diz. Se esse nome tivesse estado livre, eu gostaria que o filme chamasse Ele Disse, Ela Disse, né? É que é nome de outra coisa já, mas porque é o próprio Ele Disse, Ela Disse. E estava lá, tudo no processo. E é um true crime, e eu sei o processo. Então, tudo que eu precisava já estava na mão. Eu sei quase que de cor em que volume está, em que parte está. Às vezes o Marcelo Braga, da Santa Rita Filmes, que é o produtor, está numa reunião com o advogado, ele fala: essa cena aqui está em algum lugar? Me dá 2 minutos. Pá, 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 tá no terceiro volume, no depoimento de fulano. Né? A gente já tem essa manha, porque a gente quer contar uma história que a gente tem uma credibilidade para guardar, né? E o mais interessante para mim, para o Rafa, foi exatamente poder mostrar para vocês um jeito de pensar sobre verdade, né? Porque tudo é mentira, tudo é verdade e cada um viu do seu jeito. Os dois têm razão. Eu acho que tem intersecções importantes. Vai ter que ver os dois para entender essa intersecção. E aí cada um vai formar a sua opinião. Eu não acho que tem uma versão toda que é verdade, outra toda que é mentira. Eu não acho que tem... Entendeu? Eu acho que tem coisas que você olha e fala, cara, sabe que nossa, eu compro isso, né? Eu acho que pode ser, eu já vivi isso. Nossa, minha amiga, ó, tem uma história, ela viveu um treco parecido com o namorado dela, ou vice-versa, né? E eu também não sei, gente, quando lança, né? Também tô de joelho para ir, né? Agora, eu não sei se é cinema, eu não sei nada, porque essa parte, se eu pudesse votar, eu ia ficar apertando igual no Big Brother, o botão 1 milhão de vezes por dia, para ser logo. Também estou bastante ansiosa para saber o que vocês vão achar, como vocês vão receber. Tem gente que fala assim, ai, mas será que eles romantizaram? Gente, a gente não é burro, né? A gente pode até errar, mas assim, ninguém vai romantizar. Eles são assassinos, são condenados, são confessos. Esse crime já faz quase 20 anos. Então, não há o que se discutir sobre a responsabilidade deles, sobre a culpa deles. Isso já não é discutível. A brincadeira é outra, brincadeira entre aspas, né? É outra. A questão aqui é como cada um enxerga as coisas da maneira que tem condição, para dizer o mínimo. Isso mesmo. Ilana, foi ótima a nossa conversa. Algumas pessoas aqui Adorei. perguntaram onde pode encontrar seus livros. Tem aqui na estante virtual também, se vocês quiserem conhecer. Oh, opa, é bom. Eu comprei muitas, compro bastante aí, aliás. O estante virtual é uma possibilidade. Quando você lê muito, ajuda bem, às vezes. Com certeza. Obrigada, Ilana, pela atenção, pela Gabriela, conversa. eu que te agradeço, foi uma delícia estar aqui, as perguntas foram uma delícia. Não pude responder todas, porque nunca dá. E eu só quero deixar um último recado. Posso? Claro, Gente, usa máscara e fica em casa. Só isso. isso mesmo. Tá bom? Boa sorte para todos. Obrigada, Ilana. Obrigada, Obrigada, pessoal. Gabriela.
Para Foi um quem não prazer estar assistiu aqui. a live completa, vai ficar aqui salva no IGTV da Estante. Obrigada. Beijo. Tchau, gente.